Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. Primeiramente, olha, muito obrigado por sua audiência, pelo carinho, pelos telefonemas e pelos e-mails. E pelos e-mails que vocês mandam é que a gente faz o melhor programa para você. E desse domingo, por indicação de vocês, nós vamos falar sobre gestação de anencéfalo. É exatamente isso. E quem está aqui nos estúdios para falar tudo sobre o assunto é o Dr. Fernando César de Oliveira Júnior. O doutor Fernando, ele é ginecologista e obstetra, e vai nos estar falando tudo sobre essa questão, que agora está na mídia, e todo mundo falando sobre a gestação de anencéfalo e depois o parto de anencéfalo. Então, fica comigo, o programa Amor Sem Limites volta em 1 minuto. A sua participação no programa de hoje é muito importante, por isso, olha, deixo aqui o número do meu telefone celular, 9192-3023, tá? Por gentileza, manda as mensagens sobre o assunto de hoje, que é a gestação de anencéfalo, com o Dr. Fernando César de Oliveira Júnior. Então é importante, porque está aqui um dos renomados obstetras da cidade de Curitiba, do estado do Paraná e do Brasil, né? Esse cidadão é ginecologista, obstetra, professor da Universidade Federal, trabalha no Hospital de Clínicas sobre gestação. O trabalho dele é cuidar de gestação de alto risco. Veja que trabalho lindo, cuidar daquela mãe que está numa gestação de alto risco. Então é muito importante a sua participação. 9192-3023. Por gentileza, não liga porque não dá para atender, né? O que a gente faz aqui é receber a mensagem. Então está aqui a assistente de estúdio, pega a mensagem, passa para nós e nós vamos fazendo as perguntas ao doutor Fernando. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer ao senhor pela oportunidade. O senhor já pela terceira vez que está nos dando o prazer de vir aqui no programa falar sobre problemas de saúde, orientar a população o que está acontecendo. E hoje nessa questão da gestação de anencéfalo, que é uma coisa que se fala muito agora, inclusive os poderes públicos trabalhando em cima da liberação até da possibilidade da retirada do feto que está em formação. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro gestação de anencéfalo. O que é isso, doutor? Certo. Então, a anencefalia é uma malformação que ocorre no sistema nervoso central do bebê. Certo. É uma malformação aberta do sistema nervoso central. Então, ela ocorre já nos primeiros dias da gestação, mais ou menos em torno do 26º ou 28º dia da gestação. E ele provoca uma modificação, então, aberta do sistema nervoso. Certo. Então, o bebezinho não tem o cérebro, ele não desenvolve o cérebro, e nem, por exemplo, a glândula hipófise, ele só tem uma parte do núcleo da base, que a gente chama, certo, né, da porção posterior do cérebro, e também a suprarrenal do bebê fica muito hipotrofiada. Tá, então, desculpa, doutor, interromper. Sim. Com quanto tempo de gestação é possível ter essa informação? Ah, sim. Demora um pouquinho para fazer o diagnóstico. Ele vai ser feito com uma ecografia em torno de 12 a 14 semanas de gestação. Já dá para fazer o diagnóstico, em torno do terceiro mês. Terceiro mês. Terceiro mês de gestação. Hoje nós temos uma lei que permite, diagnosticado, tudo certinho, fazer a retirada do feto, é isso? Isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, votou essa lei que permite à mãe decidir se quer continuar com a gestação ou se deseja que essa gestação seja interrompida. E, para isso, não precisa pedir autorização judicial. Tá. Ela pode, né, se dirigir a um serviço que faça isso para interromper essa gestação. Dentro de um hospital referenciado, certo, isso. Certo. Que é credenciado para... geralmente são os mesmos hospitais que estão credenciados para fazer o procedimento de abortos legais. Certo. Que são aqueles decorridos de estupro, né? Certo. Tá? Então, esses hospitais podem fazer a interrupção da gestação dessas pacientes. O senhor, como médico, deve ter acompanhado alguns casos nesse sentido. Eu fico imaginando o trauma psicológico dessa mãe, sabendo que está gerando um filho que vai, depois do nascimento, infelizmente, vai morrer. Porque não vive, né, doutor? Não. Os fetos anencéfalos, eles não sobrevivem mais do que 24, 48 horas. Todos eles morrem. Tá. Não sobrevivem. É uma malformação incompatível com a vida. Tá. Essa malformação, doutor, tem alguma coisa a ver com a genética, com famílias?
Não é uma malformação ligada à genética. Geralmente não se encontra nos estudos nenhuma alteração genética. Então, não é uma alteração originada, né, por descendência familiar. Mas, mesmo assim, existe uma reincidência pequena de quem já teve um feto anencéfalo, pode, numa possibilidade muito pequena, em torno de 1%, de vir a ter outro feto anencéfalo. 1%? 1% das vezes. Mas é uma possibilidade pequena. A gente está perguntando, doutor, até porque aquela mãe que teve esse problema, a senhora, por favor, não se desespere. Ele está falando que é 1%, né? Então tem que tentar e acreditar que Deus, como um bom pai, vai colocar um filho perfeito na sua família. E é importante. Exatamente. A crença também, né, doutor? Claro. A medicina está aí para salvar vidas, mas no caso do anencéfalo, não adianta a medicina tentar salvar, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque realmente ele não tem o cérebro, não tem a glândula hipófise, por exemplo, que comanda muitas funções no organismo. E não tendo, né, a suprarrenal muito atrofiada, o feto não consegue sobreviver, realmente. E, doutor, os outros órgãos se formam normalmente? Se formam. Normalmente? Em geral. Ele costuma ser associado com outras malformações. Certo. Sabe? Às vezes tem malformação da coluna, né, a chamada espinha bífida, que a coluna é aberta na porção lombar. Né? Mielo meningocele, que daí a medula está para fora. Certo. Então, isso também é um defeito aberto, né, do sistema nervoso central. Então, ele costuma estar associado com outras malformações também. Né? Mas, em geral, os outros órgãos desenvolvem normalmente, sem alteração. É mais alteração mesmo na parte do sistema nervoso central. Doutor, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Depois do intervalo, por gentileza, anota o telefone, manda a tua mensagem agora, que daí a gente lê, faz a pergunta para ele aqui no intervalo, e a gente vai cadastrando todas as perguntas aí, 9192-3023. 9192-3023 é o telefone do vereador Zé Maria, que está colocando o celular aqui na sua televisão para você fazer a sua pergunta através da mensagem, tá certo? Um minutinho, já voltamos com o programa Amor Sem Limites. E de volta em nossa programação, uma programação muito especial, questão da saúde novamente, no programa Amor Sem Limites. E hoje nós estamos falando da formação, né, do feto, estamos falando da gestação de anencéfalo, que é um assunto que está sendo debatido. Agora o Supremo Tribunal liberou para que todas as mães que forem, que estão grávidas, que tenham o diagnóstico, né, que tem um filho com anencefalia, possa fazer a retirada através do aborto. Doutor, falar em aborto, né, nessa questão, sim, isso é muito importante explicar para as mães como é que é feito esse aborto. É através de medicamento, de indução, como é que é? Geralmente, então, depende da fase da gestação, mas ele é realizado com uma indução com medicamento. Por isso é importante determinar se vai fazer ou não até os 3, 4 meses. Isso, quanto antes, né, se detectar, quanto antes se fizer o diagnóstico, se ela, né, tiver esse desejo, realmente, quanto antes ela fizer, melhor. Tá. Agora, o senhor tem, desculpa a curiosidade, quantos anos de medicina, doutor? Não, já tenho 37 anos 37 anos, já, mas né? Toda vez que o senhor depara com uma situação dessa, numa ecografia, deve ser difícil dar a notícia, né, doutor? Muito complicado, viu, Zé Maria? Muito complicado. As mães, elas ficam muito abaladas, é um diagnóstico muito difícil porque, né, é a vida do seu filho, é uma malformação grave, e elas ficam realmente psicologicamente muito abaladas. Você tem que dar apoio, certo, você tem que dar muito apoio para essa paciente, né, para a família toda em geral, né? E, claro, você vai oferecer as condições. Você tem que fazer uma outra ecografia, é necessário sempre fazer uma ecografia e repetir essa ecografia para confirmar o diagnóstico. Certo. Existe possibilidade, né, doutor, de um feto com uma malformação similar, aproximada? Existem outras malformações do sistema nervoso central que às vezes pode ter uma certa confusão. Por exemplo, uma alteração que existe, que o cérebro fica para fora, não tem a calota craniana, mas tem o cérebro. Certo. Né? Então, essa malformação parece próxima da anencefalia. Também, a criança também não tem condições de sobrevida, né? E fica o diagnóstico às vezes meio próximo. Mas a anencefalia é um diagnóstico muito fácil, porque ele não tem a calota craniana, ele tem só a parte da face do bebê, certo, e não tem nada da calota craniana. Então, o diagnóstico na ecografia fica muito fácil,
não fica difícil. Geralmente 100% dos diagnósticos são feitos pela ecografia. Tá. Agora, a mãe teve lá o diagnóstico, descobriu, acabou fazendo o aborto, ela quer engravidar novamente. Existe um prazo para ela não engravidar, doutor? Não, é o prazo normal da recuperação daquela gestação. Certo. Em geral, a gente pede para ela esperar, dependendo da fase da gravidez, pelo menos 3 a 6 meses para engravidar novamente. De 3 a 6 meses? 3 a 6 meses. É muito importante essa informação que o doutor Fernando está nos dando aqui, olha. Esse homem aqui é o professor da Universidade Federal, catedrático, obstetra, né, ginecologista e obstetra. É uma pessoa que trabalha com gestação de alto risco, tem um conhecimento, acabou de se entregar, que tem 37 anos de medicina, então já descobrimos até a idade dele aqui, né? Então é muito importante a informação que ele está te dando. Se você puder, por gentileza, passar essa informação para frente, dizer, não se desespere. Ele disse, olha, menos de 1%, às vezes até 1%, de possibilidade de voltar a ter o feto com anencefalia. Mas normalmente não tem. Então acredite que é possível você ser mãe. E olha, ele falou 3 a 6 meses para você aguardar. Tá? Não vai engravidar logo em seguida. Tenha um pouco de paciência. Né? Porque isso até é uma preparação do próprio organismo. Isso é para a recuperação do organismo da mãe. Né? Certo. Então ela deve recuperar, repor suas energias e também pela parte psicológica. Ela tem que ficar bem psicologicamente para enfrentar outra gravidez. Eu até acho que a mãe que teve isso, ela vai com certeza querer ter outro filho, porque é importante até para a autoafirmação e desejo de realizar o sonho de ser mãe. Né? Porque nós, homens, não sabemos qual é o desejo da mulher, mas acho que o maior desejo de qualquer mulher que casa é ter um filho, ser mãe, né? A gestação de um ser humano deve ser assim maravilhoso. Eu vejo hoje aí, você fica imaginando, nossa, o filho lá com 1,80 m e era aquela coisinha pequenininha, todo cuidado. Muito importante, né? É verdade. Uma benção de Deus, né, doutor? Nem diga, mesmo, muito importante. Doutor, dentro das perguntas que estão passando para nós aí, mandaram uma pergunta aqui, perguntando se a incidência é mais em jovem, moças que estão começando aí 18, 20 anos, ou as pessoas com 30, 35 anos? Não existe uma correlação com a idade da mãe. Tanto aparece em jovens como em pessoas acima dos 35, 40 anos, a incidência é mais ou menos a mesma. Não tem diferença quanto à idade. Tá? E ela incide, a incidência, graças a Deus, é pequena. Dá em torno de meio a 0,8 por 1000 nascidos vivos. Então, é um número bem pequeno. Né? É menos de 1 por 1000 nascidos vivos. Graças a Deus, essa incidência é bem pequena. Então, repete de novo, doutor, porque é importante. Então, a incidência de anencefalia na população em geral é em torno de meio, né, a 0,8 por 1000 nascidos vivos. Olha, então é muito pouco. Menos de 1 por 1000. Não há, claro, a questão do desespero eu sei que é forte, mas você tem que acreditar que é possível ter um feto normal e ser muito feliz. Doutor, estão nos avisando, tem tanta pergunta que tem que falar para o senhor aqui, das complicações, outras questões aí, mas estão nos avisando que tem que fazer um pequeno intervalo. Já no próximo intervalo, durante esse intervalo, você manda a sua pergunta aqui ao Dr. Fernando César, tá? 9192-3023, manda a sua pergunta, não adianta ligar, tem que mandar a pergunta pela mensagem, porque você vai ligar e vai atrapalhar nós aqui. Então, manda a pergunta, nós vamos fazer a pergunta para o doutor, depois do intervalo nós vamos responder. É um segundinho, já voltamos.